Olá pessoal, tudo bom? É, Vou iniciar agora uma videoaula da disciplina Sistemas Agroflorestais ou Agroflorestas. E nessa primeira aula a gente vai conversar sobre conceitos e princípios de agrofloresta. A parte introdutória. Eu peço, se puder, vocês se inscrevam no canal, né, clicando aqui embaixo. No decorrer do vídeo, se dessa videoaula, se realmente gostou, dá uma curtida, clica no joinha, né? E vamos lá. Essa é a primeira, né, videoaula, né, que eu estou fazendo, é a primeira vez que eu estou mexendo com essas ferramentas. Então peço paciência se, né, acontecer algum imprevisto, mas com o tempo a gente vai aprimorando, né, vai melhorando. Isso faz parte da curva de aprendizagem. E ao mesmo tempo eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários, né, como é que foi essa primeira aula, como é que o que é que vocês têm de sugestão, de crítica, né, e principalmente de dúvidas. Se alguém tiver dúvida, coloca no comentário que eu vou eu vou eu vou respondendo, tá bom? Então vamos lá, trabalhar sobre conceitos e princípios de agrofloresta. Então, eu já trago aqui para vocês essa imagem, né? Eu vou aproveitar aqui o mouse, só um minutinho, eu vou colocar a opção de ponteiro, vou colocar um apontador laser para ficar melhor de ir mostrando, tá bom? Então, aqui na primeira imagem, eu trouxe para a gente fazer uma reflexão e tentar entender, né, inicialmente, como que atualmente é feita a agricultura aqui no Brasil. Então, o que, é que vocês podem observar nessa imagem? A área possivelmente seja uma floresta, né? Está no bioma da Amazônia, bioma amazônico, e nessa área aqui a gente tem áreas preservadas, né? Tá aqui, que a gente tem áreas abertas, tá? Ó, áreas abertas aqui, mais ao fundo, e essa área aqui mais em destaque na frente, queimada. Então, qual é a ideia, né, que trazer essa imagem? É para a gente tentar refletir sobre como que é feita essa agricultura, né? Como que é o processo, né? Então, assim, eu vou falar aqui tudo, tentar embasar dentro da lei, né? Porque se a gente viu o desmatamento é permitido, né? Então, se perguntar, pode desmatar? Pode, mas a gente tem que seguir os critérios, né, da lei, seguir o que a lei orienta a fazer. Então, por exemplo, de modo geral, nesse bioma Amazônia, a gente tem que preservar pelo menos 80% da área. Depende de alguns locais aí pode variar, mas de forma geral. E poderia desmatar. Então, dentro da lei é permitido, possível desmatar, desmata, não tem problema. Né? Se a lei está permitindo, se alguém é contra alguma coisa, isso não é o momento de discutir que a lei está errada. Aí seria uma outra discussão. Quem está dizendo se é possível desmatar, a lei permite, então não tá errado. Né? Agora sim, essa forma aqui de fazer agricultura em que faz a supressão vegetal, o desmatamento, e quando vai dar destino ao resíduo vegetal, aquela biomassa que foi gerada, a primeira coisa que os produtores, agricultores envolvidos com esse tipo de atividade fazem é queimada. Né? Então, queimada já não tem benefícios para a agricultura, principalmente quando a gente considera o solo. Né? Então, levando em consideração a fertilidade do solo e outras coisas mais, não é ponto positivo. Mas é como que é feita a maioria das aberturas de área para a agricultura. Então, uma área era assim, foi desmatada, feita a supressão vegetal, o uso do fogo para ficar dessa outra forma aqui, que possivelmente nessa imagem para pecuária, né? Então, criação possivelmente aí de bovinos na região do bioma Amazônia. Vamos passar mais à frente. O que é que vocês conseguem perceber? O que é que essa imagem mostra para vocês? Como dá para ver ali no final, ó, tem um gado, né, uns animais.
Aqui, ó, bovinos. Então, possivelmente essa área aqui é para agricultura. Desculpa, para pecuária, tá? E a gente percebe que a abertura dessa área foi feita com uso de fogo, né? Feita a supressão. A formação aqui, ó, de erosão. Possivelmente, pela essa imagem aqui, essa área é inclinada, então teria que ver mais especificamente se era permitido desmatar ou não, porque seria uma área de preservação permanente, mas pela inclinação possivelmente não se encaixaria. Nessa imagem a gente consegue perceber também que foi feita essa supressão vegetal, retirada, né, portanto, toda essa biomassa, essa vegetação, e como eu falei anteriormente, uma consequência disso pode ser a erosão. E essa pastagem, né, aparenta estar degradada também, que é um ponto negativo. Então, a retirada da vegetação original, né, pode provocar aí malefícios no manejo de solo, consequentemente na produção, seja nesse caso aqui de carne, né, bovinos, ou mesmo na produção agrícola. Uma outra imagem aqui, ó. Aqui a gente já vem por bioma caatinga, né? E pode ver aqui algumas áreas que não há presença da biomassa vegetal. Essa não presença da biomassa vegetal, da vegetação nessa área, pode levar a consequências negativas, né? Então, a não presença da cobertura desse solo deixa o solo exposto, aí pode sofrer degradação, no sentido de erosão, de desertificação, que está acontecendo também aqui na região Nordeste, nesse bioma caatinga, e outras consequências mais. Então, a retirada de vegetação não seria algo interessante dentro do sistema de produção. Tá? Vale assim ressaltar que isso que a gente está discutindo aqui são pontos de vista, né? Se você tem um ponto de vista diferente, não tem problema. A gente está num ambiente de discussão. Tá? A gente está tentando buscar conceitos, entendimentos que envolvam, né, a produção agrícola de uma forma mais sustentável. Olha essa outra imagem. Ó. O que, é que vocês podem observar? Primeiro, aqui existia uma vegetação, né, possivelmente um povoamento florestal, ou uma floresta, uma mata, né, e espero eu que com base na lei, né, do Código Florestal, foi possível retirar a vegetação, fazer supressão vegetal e implantar uma pastagem. Só que, ó, observem, ó, há um córregozinho aqui. Ó. Tá? Não sei se ele é perene, perene ou não, mas está aqui o córrego, ó, passando. E vamos supor que realmente seja esse córrego. Poderia ter feito esse desmatamento próximo a esse córrego? Podia passar essa cerca aqui dentro? Opa, vou passar, vou desmatar, porque tem essa água, fica mais fácil para a bebida para os animais. Será se isso é permitido? Não, não é permitido. Ó, e uma das consequências da retirada da vegetação é aqui, ó, essas erosões. Está aqui provocando aqui. Ó. Desculpa, podemos visualizar aqui. Ó. Tá? Então, se aqui, partindo do princípio, era um rio, é um rio que corta essa área, não poderia ser desmatada, que teria que ter a área de preservação permanente, que é uma mata. Nessa situação aqui, deveria ter uma mata ciliar. Então, com a retirada da vegetação, que deveria estar aqui por lei, pode acontecer um assoreamento desse rio, tá? Ou mesmo erosão aqui na superfície desse solo, justamente como eu falei, pela retirada dessa vegetação. Tá? Se você que tá aí, viu assim, algo diferente ou não concorda comigo, deixa aqui nos comentários. Bota aqui nos comentários e vamos fazer uma conversa, né, pacífica, né, para a gente tentar chegar no meio termo e
Mais uma vez, é aberto. Você pode concordar ou discordar, não tem problema não. O importante é a gente ter argumentos técnicos para que embase nosso ponto de vista. Vamos lá. Olha essa outra imagem que bonita. Eita, menino. Muita gente pode estar dizendo assim, ô lá em casa, ou mesmo eu nesse lugar aqui. Né? Que lindo, né? Ó, fazenda, vamos supor que seja de grãos. Né? Uma fazenda de grãos, lá no final, opa, lá bem no finalzinho ó, tem uma área de mata, né? Aqui tem a sede da fazenda, toda a parte administrativa da fazenda. E essa área de mata aqui possivelmente seja uma área de preservação permanente. Desculpa, pode ser área de preservação permanente se tiver rios ou áreas bastante inclinadas, ou mesmo área de reserva legal, aqui para trás. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que você esteja bem aqui, onde está o cursor aqui do apontador, bem nesse cantinho aqui, em pé, né, na beira da estrada, olhando para o talhão, né, ou para essa área. O que é que acontece? Olha como é que teria a visão. Olha que coisa linda. Tudo, né, padrãozinho aqui, ó, o plantio supostamente seja soja. Né, lá no final, só uma sombrazinha, pode ser que seja lá a área de reserva legal. Né. O que é que tinha aqui anteriormente? Povoamento florestal natural, certeza. Né? Então, essa floresta, essa mata, povoamento que a gente denomina povoamento florestal artificial, misto inequiânio, foi retirada, foi feita a supressão vegetal, supondo eu com base na lei, é permitido, conforme esta área está inserindo qual é o bioma, tem lá seu percentual, Caatinga 20% e Cerrado 35% de preservação, o resto você pode estar trabalhando com agricultura. Então, tirou-se essa mata, um povoamento diverso, por isso que é misto, inequiano, diferentes idades, e retirou e deixou e fez um monocultivo, possivelmente de soja. Então tá aqui, ó, monocultivo de soja. Olha essa outra cor bonita aqui, ó. Plantio, um cultivo de eucalipto. Vamos deixar aqui um pouquinho de lado a questão dos mitos e verdades sobre eucaliptos, mas o que é que eu quero chamar a atenção? Que aqui também tem um povoamento florestal natural inequiâneo misto, né, uma mata, uma floresta, foi feita a supressão, retirada e implantada uma única cultura, que é, nesse caso aqui, o eucalipto. Então, um monocultivo de eucalipto. Essa outra imagem, né, vamos esquecer esse senhorzinho aqui que está caminhando dentro da área, mas o que é que ela nos mostra, o que eu trouxe para mostrar, né? Aqui também, possivelmente, era um povoamento florestal natural nequiânio misto, né? Uma mata, uma floresta, foi retirado esse povoamento e implantado, nesse caso aqui, citros, laranja. Então, uma forma de monocultivo. Tirou-se um ambiente diverso e colocou apenas uma espécie de planta predominante. Isso também é possível, né, a gente visualizar em horticultura. Aqui é um cultivo de alface, a produção de alface, em que nesse sistema de produção também retirou-se o povoamento florestal natural inequiâneo misto, presente a mata, a floresta, e entrou com apenas o alface, com as técnicas de cultivo dele, fazendo com que tivesse essa predominância, um monocultivo. Qual a consequência disso tudo? Né? Então a gente sai de um ambiente diverso e vai para onde a gente tinha ali inúmeras espécies de plantas, cobrindo toda aquela área, protegendo o solo, a gente passa para um monocultivo, predominância de única espécie, né? E o solo, boa parte dele vai ficar descoberto, protegido, ele é manejado com maior frequência, né? Alguém pode estar perguntando, professor, você está dizendo que isso é errado? Não, isso não é errado. Eu não estou dizendo que é errado. Eu estou tentando fazer uma reflexão de mostrar como é que é feita a agricultura hoje. Né? E possíveis consequências positivas e negativas que essa forma de fazer agricultura pode trazer. Tá?
Mas se você visualizar uma área como esta, né? O que é que já diz? Opa, cadê aquele monocultivo que tinha aqui? Né? Nas imagens anteriores, já não tem. Ah, aqui também era um povoamento florestal natural e nequiano misto? Sim, era. Possivelmente, né, foi retirado, com certeza, né? Foi retirado. E aí foi feita uma forma de produção de alimento em que não tinha um monocultivo. E se a gente comparar com as imagens anteriores, a gente não consegue perceber um solo descoberto, não há predominância de apenas uma espécie de planta monocultivo. Nessa imagem a gente consegue perceber que há inúmeras espécies de plantas produtivas. Podemos ver aí alface, milho, café, banana, né, algumas espécies nativas e outras mais, e são espécies de plantas de ciclos de vida diferentes, anuais, né, perenes, possivelmente tem bianuais aí também no meio. Então a gente consegue ver nesse ambiente aqui já uma diversidade comparando com o que foi falado anteriormente. Aqui, ó, também numa área um pouco inclinada, também num ambiente que tem diversas espécies de plantas, né? O solo já está coberto, espécies de plantas com ciclos diferentes. Então, assim, a gente mostrou uma situação em monocultivo onde policultivo, onde você consegue, na mesma área, ter diferentes espécies de plantas produzindo em diferentes intervalos de tempo. Essa outra imagem não está muito legal, mas a quem consegue perceber, opa, eucalipto, é um eucalipto aqui, algumas hortaliças, frutíferas, outras espécies florestais no mesmo ambiente, de uma forma um pouco mais organizada. Consegue perceber também um solo já coberto. Então, um ambiente de policultivo, uma agricultura policultivo, diferente, como falei anteriormente, diferentes espécies de planta, em diferentes ciclos, com diferentes ciclos de produção. Então, assim, é possível fazer agricultura hoje, produzir alimentos, conforme aquelas imagens anteriores no monocultivo, como no policultivo. Para a gente refletir mais um pouco, a gente tem que pensar no seguinte. Antes da gente começar exatamente a falar sobre sistemas agroflorestais, é importante, né, o que a gente está fazendo aqui, tentando reforçar o papel da agricultura na nossa vida e na economia dos países, né? Então, a agricultura se destaca como um papel essencial em atender a demanda crescente por alimentos. E hoje o Brasil, ele é um país agrícola. Então, boa parte do seu PIB é agrícola. Então, é expressivo. Dessa forma, para a gente ter uma ideia, a produção de alimentos aqui no Brasil o dado está um pouco desatualizado, mas em torno de 282 milhões de hectares de terras que a gente está produzindo alimento. Seja ela em monocultivo, seja em policultivo, seja em pequena escala, seja em grande escala, tá? Ou média escala, e assim por diante. No entanto, para alcançar este padrão de produção, a agricultura convencional vem contribuindo bastante, né, para a exaustão dos solos e para a mudança climática global. Por isso, ainda hoje é tido como uma atividade mais impactante no ambiente, onde a natureza é conhecida como um obstáculo para o progresso. Então, que cabe essa reflexão, você pode concordar ou não, mas a forma que a gente ainda faz a agricultura hoje ainda era muito exploratória e tem esses malefícios. Eu estou falando de forma geral, tá? Então, existe já o pensamento de como minimizar esses impactos, como mitigar, né, esses impactos negativos, principalmente envolvendo a parte de solos, e que estão tornando a agricultura convencional menos impactante, mas mesmo ainda causa impacto, mas mesmo assim ainda causa impactos. Então a gente tem que, nesse intervalo, nesse meio tempo aí, a gente tem que procurar técnicas de cultivo que minimizem esses impactos, né? Que a gente consiga produzir mais alimentos mais saudáveis, desculpe, com impactos, impactos na natureza bem menos
né, ou inferiores, o que é feito hoje. Então, como é uma forma de produzir alimentos sem provocar esses grandes impactos na natureza? Então, em primeiro lugar, a ideia é que a gente consiga desenvolver técnicas que possam respeitar a natureza, né? Que a gente consiga preservar. Em segundo lugar, a gente tem que olhar para a natureza não como inimiga, mas sim como uma aliada na produção, como uma aliada dentro da propriedade. E assim, a gente tem que adotar sistemas de produção que sejam harmoniosos com a natureza. Então a gente tem que trazer a natureza para perto da gente e produzir alimentos. Dessa forma, a gente tem uma forma de produção de alimentos chamada de agrofloresta. Não sei se é novidade para muitos aqui, né? Esse termo agrofloresta, que conceitualmente visa, né, uma produção de alimentos ao mesmo tempo que conserva ou recupera a natureza. Olha aí, que a gente estava falando anteriormente, a gente tem que buscar sistemas de produção que a gente seja aliado à natureza. E a agrofloresta é um desses sistemas de produção em que a gente produz alimento, que é, ou ao mesmo tempo que a gente conserva essa área ou recupera. Portanto, ao invés de a gente retirar toda uma vegetação original, que eu chamei anteriormente de povoamento florestal natural inequiano misto, né, uma mata, uma floresta, e plantar apenas uma cultura em grande escala, a gente vai tentar, com a agrofloresta, entender como funciona a natureza, entender como funciona o povoamento florestal natural e tentar imitá-lo. Tá? Utilizando as relações entre os seres vivos, tá? E estimulando a biodiversidade. Então, de forma geral, o que é uma agrofloresta? É uma forma de produzir alimento que a gente conserva ou recupera a natureza. Então, a gente está trabalhando, a gente está produzindo alimento aliado com a natureza. E aí a gente vai conseguir produzir hortaliças, frutíferas, culturas, né? As culturas anuais, as espécies florestais. Tá? Então a gente consegue, dentro de uma agrofloresta, ter diferentes produtos que podem trazer renda para o agricultor e ao mesmo tempo vai estar ali, né, contribuindo com a natureza. Assim, uma agrofloresta, ela pode ter, ou ela deve ter, um viés funcional, porque essa agrofloresta tem que ser produtiva, ela tem que fornecer algum tipo de serviço, então ela tem essa natureza. Ela tem uma natureza ecológica, porque a sua concepção, o seu planejamento, a sua execução, o fazer agrofloresta, ela vai depender muito das condições da região. Então, como que é essa região em termos de condições de solo, clima, tá? E tem a natureza econômica, porque está ali, né, o viés econômico está referente ali à escala de produção a nível de tecnologia e de manejo, né? Então, o que é que vai ser aplicado ali para produzir de forma considerável que dê retorno, tá? Então, quando a gente fala em agrofloresta, em cultivar uma agrofloresta, em fazer agrofloresta, a gente tem que tentar imitar o que acontece nos povoamentos florestais naturais, né? Como que no povoamento florestal natural, quem já teve a oportunidade, quem entrou numa mata, numa floresta, consegue perceber logo o quê? Quantas espécies de planta tem num ambiente como este, né? Ou como aquele? A diversidade. Olha para o solo, vê planta, o solo coberto por folhas, por galho, ou mesmo por árvores que já completaram seu ciclo, estão ali sobre a superfície, né? Então, como que a gente pode fazer uma agricultura imitando a natureza? Então, vamos começar a observar isso, né? Então, o que é que acontece dentro da agrofloresta? Então, dentro de uma floresta. Então, dentro de uma floresta ocorre um equilíbrio muito grande e não ocorrem, por exemplo, surtos, né, de doenças ou mesmo de insetos que possam
causar algum dano às plantas, porque ali está em equilíbrio, é um equilíbrio dinâmico. Então a gente tem que observar isso e tentar desenvolver técnicas que possam ser implantadas no sistema de produção que imite a natureza. Então a agrofloresta tem isso, né? Então a agrofloresta tem esses princípios, como que eu vou elencar aqui agora, como os princípios de manejo ecológico do solo, biodiversidade e sucessão natural. Então, vocês vão perceber que esses princípios, eles ocorrem na natureza. Então, como que a gente pode fazer esses princípios aqui, através de técnicas, para imitar a natureza? Então, vamos lá destrinchar um pouco. Ó. Primeiro princípio, manejo ecológico do solo. Nesse manejo ecológico do solo, o que é que visa? Cobertura do solo com biomassa vegetal. Ó, lá na natureza, lá na floresta, isso ocorre. O solo fica coberto com biomassa, com folha, com galho, com plantas que já completaram o ciclo. Consequência disso, melhora os atributos químicos, físicos e biológicos do solo. E, consequentemente, há uma ciclagem de nutrientes. Então, por exemplo, como que a gente pode fazer esse princípio na prática? Podas. Tá? Então, a poda é o pulo do gato. Então, algumas espécies de plantas, quando a gente for falar lá na frente sobre planejamento de execução de agrofloresta, e a gente for escolher as espécies de planta, a gente vai ver que tem espécies de plantas que estão ali compondo o ambiente que tem a finalidade de fornecer biomassa vegetal. Então, que respondem muito bem à poda. Então, faz a poda, elas conseguem emitir galhos, folhas mais rapidamente, e a gente faz a poda novamente. Então, essa biomassa vegetal, ela vai para o solo, essa biomassa ela vai degradar, vai ciclar os nutrientes. Tá? Segundo princípio, aqui, ó, biodiversidade. O princípio da biodiversidade está ligado à diversidade de plantas. Então, quem já teve a oportunidade de ir numa floresta, numa mata, e ver o quanto de espécies de plantas tem diferente, é possível fazer isso na agrofloresta? Sim, é possível. Tá? É possível fazer isso na agrofloresta. E o terceiro princípio, sucessão natural, que é o princípio, nesse sucessão natural, ou pode também ser chamado sucessão vegetal, é o plantio de espécies, né, de plantas com diferentes ciclos de vidas que se sucedem ao longo do tempo. Então, cultivar espécies de plantas que são de ciclo curto, médio e longo prazo. Tem plantas que têm ciclo de 25 dias, como a rúcula. Plantas com 70, 80 dias, com 90 dias, milho, feijão. Com 45 dias, como alface. Aí você vem aí para 6 meses, como a macaxeira, né, a mandioca. Você tem aí a banana, que com 10 meses já consegue produzir. Né? Então, tem as frutíferas, que com 2 anos e meio, se forem, né, de propagação assexuada, então já começam a tá seus ciclos, começa a produzir. Né? Então, tem plantas que vão compor o sistema por determinado período de tempo. Então, quando aquela planta, né, aquela espécie, chegou ali no sistema, completou seu ciclo, deu sua contribuição para a agrofloresta, ela vai sair da agrofloresta e outra vai ficar no seu lugar. Então, essa sucessão ocorre também naturalmente na mata, né, numa floresta, e uma planta ela vai dando lugar à outra conforme o seu ciclo vai se completando. Eu vou detalhar mais sobre sucessão natural, vai ser um tópico de nossas aulas mais lá na frente. Ok? Para a gente finalizar essa primeira aula introdutória, e nas aulas seguintes, na aula 2, eu vou falar sobre vantagens e desvantagens de agrofloresta, eu vou deixar aqui na descrição esses 3 links de vídeos que falam sobre a agrofloresta, que são algumas experiências, algumas vivências. Uma aqui no Nordeste, tá? Outra na Bahia e outra acho que é em Brasília.
E vocês fiquem, né, à vontade para consultar esses vídeos e deixem aí no comentário, nos comentários aqui, alguma dúvida, sugestão, contribuição. E vou tentar responder assim que eu puder, né? E a gente faz aí esse ambiente de discussão, tá bom? Então, muito obrigado e espero vocês na próxima aula. Um abraço.